Salve, fiel! Fiel é o seguinte, hein? Informação exclusiva. O Coringão tá em busca de um centroavante e o nome da vez é o Marcos Leonardo. Muitos da imprensa já começaram a criticar, dizendo que o Corinthians não tem dinheiro para contratar o Marcos Leonardo. Mas quando o São Paulo, esse mês mesmo, há dias atrás, estava negociando com o Marcos Leonardo, essa mesma imprensa não falava nada. E o São Paulo tá tão lascado quanto o Corinthians, tá tão endividado quanto o Corinthians. Mas quando é o Corinthians, não tem dinheiro, não sei para que fazer isso. Mas, pessoal, é de se esperar. É tudo contra o Corinthians. A gente é contra tudo e contra todos. Representa com like aí e vamos ver as informações do Coringão. Vamos lá, fiel. O Ancelotti. Vamos seguir o Sport Center e falar agora de Corinthians. O Corinthians, que jogou com o São Bernardo, venceu, mas um lance chamou a atenção e vai doer pelos próximos jogos. O Yuri Alberto saiu lesionado. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians venceu o São Bernardo por 1-0 com o gol do André e está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista. Vai enfrentar a Lusa em jogo único. Jogo em que a Lusa será mandante, já que terminou com uma pontuação melhor que a do Timão. Para essa partida, o técnico Dorival Júnior não deve contar com o camisa 9 Yuri Alberto. Ele entrou no segundo tempo contra o Bernô e aos 40 minutos sentiu dores na posterior da coxa esquerda. Caiu no gramado e precisou sair de maca. O departamento médico do Corinthians confirmou nesta segunda-feira que, após realizar um exame de ressonância magnética, foi confirmada uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. O clube não divulgou o prazo de recuperação, mas fontes ouvidas pela ESPN afirmam que Yuri Alberto pode ficar fora dos gramados por 5 a 6 semanas. Infelizmente, mais uma vez, estamos perdendo o Yuri aí num momento muito importante de uma competição. Por isso que eu venho falando com frequência a respeito de um elenco um pouco mais, com mais opções para que a gente possa ter um desenvolvimento da equipe e uma troca natural de um profissional por outro. Em contrapartida, ele deve ter o retorno importante do atacante Caio César, que também estava no departamento médico por conta de um desconforto muscular também na coxa. Ele deve voltar a treinar com todo o elenco no meio dessa semana. Deve estar à disposição do técnico Dorival Júnior já para o confronto contra o Atlético Paranaense na quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro ou mais tardar na decisão do próximo domingo contra a Lusa. O Corinthians, que é o atual campeão paulista, tenta defender a taça, quem sabe ganhar por mais uma temporada o Campeonato Paulista. Ao mesmo tempo que o Dorival já deixou claro que vai priorizar e muito o Campeonato Brasileiro, já que o torcedor corintiano nos últimos anos vem cobrando uma postura melhor do Corinthians nessa competição. Muito bem, vamos falar do Yuri Alberto, então, essa questão muscular de 2 a 6 semanas. Ele pode ficar 2 semanas, que é um prejuízo muito menor, mas pode ser o triplo disso também, até 6 semanas, grau 2 a lesão muscular do Yuri Alberto, em um momento que o Corinthians precisa dele. Aliás, o Corinthians sempre vai precisar de Yuri Alberto, independente da temporada, do momento da temporada, professor. Eu te diria que qualquer time do país sentiria a falta de um jogador como o Yuri Alberto. Alguns têm mais peças de reposição, como o Flamengo, como o Palmeiras, mas sim, sentiriam a falta. A gente falou de um Neymar que jogou um tempo ontem, o Yuri Alberto nem isso, né? Ontem ele, na verdade, não foi poupado, ele foi dosado. E foi muito importante a entrada dele, ele dá assistência para o gol do André. Os resultados finais da rodada mostram que se o Corinthians ficasse no 0-0 estaria fora. E agora vai encarar toda essa fase do Paulista, muito provavelmente toda a fase do Paulista sem o Yuri. É muito difícil, os prognósticos variam muito, né? A nossa apuração fala aí no máximo 1 mês e meio. É uma lesão de grau 2, portanto menos grave do que se imaginava, no momento em que ele sozinho sente ali a fisgada e sai chorando e amparado do gramado. E agora o Corinthians vai ter que se virar sem o Yuri. É essa questão, né, Marcelo? A gente fala muito do calendário. Estamos falando aqui de um Yuri Alberto que estará ausente, de um Neymar que só está voltando agora também, muito por causa do calendário. O lado bom dessa história é que o Yuri Alberto é um jogador que se recupera bem. Em geral, se recupera até antes das lesões que tem. Cada lesão é uma lesão, cada caso é um caso.
Mas no momento da contusão ontem, as coisas pareciam muito mais sérias. Pensava-se até numa lesão de grau 3. E essa lesão de grau 3, essa sim tem no mínimo 3 meses para recuperação. O Dorival agora vai ter que rebolar, porque ele tem o Guinegão, talvez dê alguma oportunidade maior para o Pedro Raul, e é com quem ele tem aí para encarar. De cara a Portuguesa, sabe-se lá, né? O Corinthians passando, muito provavelmente. Aí deve pegar um dos rivais mais fortes pela colocação que os times ficaram. Claro que os pontos vão acumulando, mas foi tudo muito perto, né? Chegou um momento em que o Corinthians estava enfrentando o Palmeiras. O Palmeiras, quartas de final. O Palmeiras chegou a enfrentar o São Paulo, o Santos e o Corinthians. E acabou com o Capivariano, que era justamente quem estava correndo por fora. Ninguém falava de possibilidade de classificação do Capivariano, né? Foi uma rodada de fogo e o Dorival deu o azar. É tudo que o Dorival pensava em evitar nesse começo de ano, dosando, equilibrando os pratinhos entre brasileiro e paulista, não adiantou muito. Por um minutinho, né? Foi no fim do jogo, já aos 45 para 46 minutos. Mas também se não fosse nesse jogo, ia acabar acontecendo em outra partida, porque pelo jeito o Yuri Alberto estava por um fio ali, treino, né? Depois desse início avassalador, com um tempo muito curto de pré-temporada, é muito comum que isso acabe acontecendo. Vamos seguir o Sport Center, daqui a pouco vamos passar pelas quartas de final do Campeonato Paulista e sobre os jogos. Também acho que o jogo do Santos não é tão... E o do Corinthians, Pascoalzinho, já pra gente entrar em Corinthians? É que a Portuguesa evoluiu. Ao longo do campeonato. São Paulo, Morumbi. A Portuguesa começou o campeonato, o time da Portuguesa estava completamente desconjuntado. Completamente desconjuntado, mas a Portuguesa evoluiu técnica e taticamente. O São Paulo jogou muito bem. Não, contra o São Paulo fez um belíssimo contra o Palmeiras, não pegou na bola, né? Mais ou menos, hein? Deu trabalho pro Palmeiras. Não deu tanto assim. Agora, quando você vê a evolução do time que sai, como dizem os argentinos, né, Silas, de menos para mais... É muito legal ver o time da Portuguesa nesse momento. Claro, se você viu o que o Corinthians fez ontem com o time reserva contra o São Bernardo... Você não gostou, Pascoal? Eu achei o jogo bom do Corinthians. Não achei o jogo ruim, não. Eu estou elogiando o Corinthians. Não dá para cantar os favoritos aí, não? Eu acho que dá. Eu não sei se o São Paulo é favorito contra o Bragantino. Não é, 50-50. Hoje eu acho que é. São Paulo e Bragantino? Em Bragança? São Paulo jamais derrotou o Red Bull Bragantino até por como isso. o Red Bull em Bragança Paulista. Até por isso, Plirrota. Eu acho que hoje já é. a primeira vez? Não, Palmeiras e Capivariano não tem necessidade. Santos e Novo Horizontino. Aí é osso. É 60-40%. O Santos, Plirra, você acha? Esse gol foi anulado. Anulado já estava adiantado. Tá fácil de marcar esse impedimento, né, Silas? Eu acho que é pau a pau, hein, Plirra? O quê? Santos, Novo Horizontino e Santos. 60-40 é pau. Eu acho que é taco a taco. Lá em Novo Horizonte. Eu acho que é taco a taco também. E o Kaká, Silas? Kaká é o que é desculpa, o André. O André do Corinthians? André, meio campo do Corinthians, autor do gol da vitória. Você tá louco. Um achado esse menino aí. Segundo gol dele com a camisa do Corinthians, a gente vai mostrar daqui a pouquinho. E ele saiu do último jogo com dor na perna, hein, Silas? Você vê como é que com dor no tornozelo. Olha isso. Foi de canhota? Foi de canhota? Foi de canhota. Foi de canha, que isso. Ele não escolhe o pé não, viu, Silas? Tá crescendo cada vez mais. Tem essa lesão aí do Yuri, né? Que preocupa aí a galera do Corinthians. Daqui a pouco ele vai falar dessa lesão. Mas Bidon e André, dois meninos que estão bem demais. O Garro começou o jogo ontem, né? Esse é o lance da lesão do Yuri Alberto, Ele deu o pique quando ele dominou a bola, ele sentiu, botou a mão na parte de trás da coxa ali, ó. Na hora que põe a mão na parte da coxa e cai, é sinal de que não é coisa boa, né, Silas? Nessa segunda-feira, ele foi submetido a uma ressonância magnética e o exame identificou uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. Já começou a fisioterapia. Aí o prazo de recuperação é muito aberto, né? De 2 a 6 semanas. Aquele negócio. Estão colocando como uma média um mesinho. Isso. Nesse caso, ele não jogaria mais no Paulistão. Como não tem mágica para o jogador se recuperar esse tipo de lesão... Não dá para fazer umas mágicas? Não, aí não dá. Não? Não dá.
E, cara, o seu Hélio fazia, né? Seu Hélio tinha... Seu Hélio fazia. Seu Hélio tinha um pau de macarrão lá. O seu Hélio... Não, você saía gritando, mas jogava. Silva, né? Seu Hélio Santos. Espetacular. Hélio Santos. Massagista. Tá lá no céu. Vou falar um negócio pra você. Ele era espetacular. Meu paizão. E ele pegava ali... Ele tinha umas fórmulas mágicas, assim? Tinha. Isso não tem mais no futebol? Ele tinha um óleo quente lá, que ele passava lá. A gente chamava ele, tinha que ser longe do Marco Aurélio. Tinha que ser longe dos médicos. Do Marco Aurélio Cunha. É. Mas o Marco sabia, eles sabiam de tudo lá. Mas o seu Hélio era, cara, que espetacular. Agora, o Yuri, cara, o gol que esse menino faz contra o Flamengo na final da Supercopa... Mas no olhômetro, Silas. Um mesinho? Eu acho. Porque se é seleção são 40 dias. Se é uma contratura... Vai fazer falta. Um mês. A diferença é essa aí. É de um mês para 40. O Yuri acaba sofrendo bastante com lesões, né? Diferentes, assim, mas ele desfalca. Claro que não é do desejo dele, é uma coisa acidental, é uma coisa que acontece ainda mais nessa sequência maluca de jogos. Mas muitas vezes acontece do Corinthians, em momentos importantes, não ter o Yuri, que faz uma baita falta, né? Muita falta. Muita. Aqui não tem um substituto, né? Alguém que possa entrar e fazer a função dele. Não. E cria essa lacuna no ataque do Corinthians, né? Quem é que vai jogar de centroavante, né? Muda a característica do centroavante. Totalmente. Trouxeram o espanhol, não deu certo, né? Já voltou. O Guinegão é menino, ainda que tem... Começou com ele ontem. Então, tem identidade com o Corinthians, mas... Como é que foi o Guinegão ontem, né? Pascoal? Não foi o que eu esperava. Eu acho que ele tem mais potencial para jogar do que ele está jogando. Talvez é a falta de ritmo. Seja a falta de ritmo. Ele não está... Quando ele entrou e ficou algumas partidas, ele rendeu mais. Sim. E quando ele entra assim esporadicamente, né? Eu acho que ele tem muito potencial. Eu apostaria nele. Você acha que o Dorival... Pedro Raul é um centroavante que... O Pedro Raul muda muito a característica do time do Corinthians. Porque o Yuri, ele sai mais para... O Yuri não é... Se na hora de decidir um campeonato, o Dorival na dividida for de Guinegão e deixar o Pedro Raul no banco... Justamente. O Pedro vai se incomodar. O Guinegão tem mais mobilidade, tem mais a característica do Yuri Alberto do que o Pedro Raul. Sim. Mas o Pedro Raul, Mas aí muda ele voltou porque ele foi bem lá, né? Sim. No Ceará, né? Foi. No começo, especialmente, né? Mas é um cara que... Cara, e se não for nenhum dos dois, quem que é? Qual que é a outra? Qual que é a terceira opção do Dorival ali? Não tem, né? Não, aí vai ter que mudar, botar o Memphis de centroavante. Até o ano passado ele tinha o Romero, né? Botar um pouco mais adiantado o Memphis ali. O Memphis, a lá seleção holandesa. A lá seleção holandesa, porque ele não joga de pivô, né? Se o Garro estiver bem, essa possibilidade até cabe, mas sem o Garro, eu acho... O Garro ontem foi razoável. Eu acho que ainda está longe daquele jogador que tem aquela visão esplêndida de jogo, aparece e clareia a jogada para ele. Ainda não está naquele nível, mas ele já foi melhor do que eu já vi. Eu acho que ele está também evoluindo. Ele também tem um problema no joelho. Sim. É um problema crônico no joelho. Ele não sabe quando isso vai se resolver ou vai ter uma solução. Mas ele é um baita jogador. Vinizito quer fazer Palmeiras e São Paulo antes ou depois do break? Podemos fazer agora? Olha só, aqui no Corinthians, a gente de cara tem uma informação que independe da situação do Yuri Alberto. Já a gente vai falar do Yuri Alberto, mas independentemente disso, o Corinthians está no mercado. Lembra quando o Dorival Júnior falou lá atrás que gostaria de cerca de 5 ou 6 reforços para a sequência da temporada? Alguns jogadores já chegaram, outros voltaram, como foi o caso do Tioca, mas o fato é que a nossa equipe tem a informação, a apuração checada junto à diretoria do Corinthians de que o clube está no mercado atrás de um atacante de área. Este é o termo utilizado dentro do CT Joaquim Grava. O Corinthians quer mais um atacante de área. Não há um nome definido, ainda não há um alvo definido. O que há é uma intenção, um consenso entre diretoria e comissão técnica de que este elenco precisa de mais um atacante de área, com características diferentes de Guinegão e de Pedro Raul. Pedro Raul, um jogador mais alto para a bola aérea, mais fixo dentro da área. O Guinegão é um jogador um pouco mais móvel, que sai um pouco mais jovem. O que há de entendimento dentro da comissão técnica é de que o Corinthians precisa, de fato, de um substituto imediato, de alguém para concorrer de verdade com o Yuri Alberto. Um centroavante
com mobilidade, com idade média, e o Corinthians está atrás dessas características no mercado para tentar reforçar essa equipe. Se vai conseguir, a gente não sabe. Nossa equipe, inclusive, começou a cogitar alguns nomes que se encaixam dentro dessa característica. O nome de Marcos Leonardo foi o nome aventado na nossa redação. Vou passar a bola para vocês debaterem isso aí na bancada, mas o fato é, isso independe da situação e da lesão do Yuri Alberto. O Corinthians está no mercado em busca de mais um atacante. Tá certo, Salazar. Bom, é esse atacante de área que o Corinthians quer para quando não tem o Yuri Alberto e também para fazer o revezamento, como disse o Dorival Júnior. Tá certo, não tá, Garrafa? Certo está. Boa noite, Michele, mais uma vez. Boa noite, Alex Miller. Boa noite você ainda curtindo o carnaval, mas acompanhando o Gazeta Esportiva. Certo, o Corinthians está. A temporada é longa, tem competições importantes. Veja só, nem começou a temporada. Você perde na reta final do Campeonato Paulista o Yuri Alberto. Seria importante que esse jogador já estivesse no elenco. Agora, como você vai ao mercado, com que recurso você vai ao mercado para trazer um jogador com essas características? Sim. Padrão Marcos Leonardo. É uma situação muito difícil, muito difícil. Ontem o Corinthians, o gol do Corinthians saiu com quem? André, né? André. Veio da onde? Base. Da base. Não adianta. Claro que eu não estou dizendo que o Corinthians não tem que ir ao mercado, o Corinthians vai ter que ver se tem alguém de disponibilidade. Não acredito que pegue alguém com o perfil de Marcos Leonardo, um jogador que custe caro. Talvez o Corinthians possa pegar algum jogador aí perto da faixa dos 30 anos, que já tenha o direito federativo, que esteja no mercado. Talvez aí pode trazer um jogador que se encaixe pela própria experiência. Mas você buscar um jogador que custa grana, o Corinthians não... O presidente Osmar Stabile está fazendo uma gestão de responsabilidade. Então o Corinthians tem muitas dificuldades e a base continua sendo a solução para mim, não só para o Corinthians, para o futebol brasileiro. Mas é claro, precisa e muito, porque o calendário é longo. É um problemaço para o Dorival Júnior. Talvez se o presidente do Corinthians fosse ainda Augusto Melo, o Marcos Leonardo seria um nome a ser buscado. Mas é um contrassenso em relação ao que o Stabile vem fazendo. Sim. O Marcos Leonardo tem 22 anos, joga no mundo árabe, no Al Hilal, já tem 9 gols em 15 jogos nessa atual temporada, está em alta. Outros clubes do Brasil já fizeram consulta para tentar contratar e não conseguiram. Tá vendo, pessoal? Quando é o Corinthians que vai atrás de um jogador desse nível aí, eles começam. A primeira coisa que eles falam é das dívidas. O Corinthians não tem dinheiro, o Stabile não vai fazer essa loucura. São Paulo, tão endividado como o Corinthians, na mesma pindaíba. São Paulo, no mesmo jeito. O Corinthians pelo menos ganhou 2 títulos, 3 títulos esse ano. Copa do Brasil, Paulista e Supercopa. Quando é o Corinthians que vai em busca desse tipo de jogador, não dá certo, não tem dinheiro. São Paulo tentou esses dias aí, porra. Não falaram nada. Essa mesma imprensa não falou nada. Pelo contrário, elogiavam. Tem que contratar mesmo. O São Paulo precisa de um jogador dessa altura, desse nível. O São Paulo tem que voltar a ser grande, e isso e aquilo. Quando é o Corinthians, é só crítica, só crítica. Pessoal, como foi dito no vídeo, independente da situação do Yuri Alberto, o Corinthians vai em busca de um centroavante. E eu acho, sabe por que é? É porque eles já contam em vender o Yuri Alberto no meio do ano. Eu acho que é isso. E sabe que o Guinegão e o Pedro Raul ainda não tá no nível do Yuri Alberto, do Marcos Leonardo, de um Pedro do Flamengo, de um Caio Jorge, entendeu? Do Vitor Roque. Então, caso o Corinthians perca o Yuri Alberto, vai ter que ir atrás de um cara assim, ó, igual o Marcos Leonardo. Quero a sua opinião e representa com like, fiel. E quinta-feira tem o Paranaense, hein? Lá na Arena da Baixada.